Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre, sou hipnoterapeuta e hoje gostaria de conversar com vocês sobre dois assuntos, medo e fobia. Primeiro vamos começar pelo medo. O medo, o que é o medo? O medo nada mais é do que um dispositivo natural e necessário que todos nós temos. Esse dispositivo tem apenas o objetivo de proteger você de riscos reais. Te dou um exemplo. Se um vizinho te fala agora que tem um leão solto na sua rua, esse dispositivo irá disparar e vai fazer você evitar sair na rua até que esse leão seja capturado. Então, o medo nada mais é do que um dispositivo de segurança. Agora a questão é o segundo item, a fobia. A fobia sim é um problema. Por que é um problema? Porque a fobia é um medo exagerado, é um medo desproporcional de algo. Um exemplo, tem pessoas que têm fobia de borboleta, uma fobia de borboleta. O que uma simples borboleta pode fazer para uma pessoa? Tem pessoas que têm fobia de avião, mesmo sabendo que o avião é o meio de transporte mais seguro que existe. Tem pessoas que têm medo de cachorro, e ao se deparar com um cachorro de pequeno porte, fofinho, tranquilo, mesmo assim a pessoa não consegue encostar no cachorro, porque ela tem uma fobia. Enfim, todas as fobias são geradas através de alguma experiência, de alguma memória, de algo que aconteceu no seu passado. Mas hoje, a fobia que eu quero abordar com vocês é uma fobia específica, que é o medo de falar em público. O medo de falar em público é uma das maiores fobias que atinge a maioria das pessoas. E esta fobia, ela afeta demais a qualidade de vida do indivíduo. Quando a pessoa tem essa fobia, medo de falar em público, na escola ela não consegue fazer as apresentações de trabalho, jamais ela consegue participar de um teatro, ela não consegue desenvolver uma carreira onde ela tem que expor a imagem dela, enfim, ela acaba se limitando. E muitas vezes, na vida profissional, mesmo que ela seja uma pessoa extremamente capacitada, uma pessoa preparada, ela não consegue se destacar, porque ela não consegue expor os seus resultados, ela não consegue mostrar o que ela está fazendo de bom, e ela acaba se limitando. Bom, quando a pessoa tem essa fobia de falar em público, e ela se depara com um palco, ou até mesmo à frente de uma sala de aula, ela trava completamente. Para ela aquilo é como se fosse um grande monstro. Começa a dar suor nas mãos, o corpo começa a suar de forma excessiva, a garganta vai secando, as suas pernas começam a tremer, os braços começam a tremer, você perde o controle completamente, dá um ataque de pânico na pessoa. A pessoa, pior, ela acaba esquecendo o texto completamente. Mesmo que ela tivesse certeza do conteúdo que ela vai apresentar, dá um apagão, o famoso branco, e ela perde a informação e não consegue apresentar o resultado. Pessoal, esta fobia atrapalha demais a qualidade de vida de qualquer pessoa, Agora a boa notícia, isso é tratável de forma simples, rápida. Como já disse para vocês, sou hipnoterapeuta. A hipnoterapia consegue resolver isso de forma rápida. Em uma sessão de hipnoterapia, o profissional consegue buscar no indivíduo qual é o gatilho, qual é a causa raiz, o porquê que isso aconteceu, o porquê que ela disparou esse medo, essa fobia de falar em público. Geralmente, quando eu estou trabalhando com pessoas que têm essa fobia, 95% das pessoas, algo aconteceu na primeira fase de idade da criança, de 0 a 6 anos de idade. Um exemplo, a criança está brincando, dois irmãozinhos pequenos estão brincando e de repente um deles derruba um vaso, uma estátua e quebra. Daí de repente os pais, que têm 3 vezes a altura da criança, que parece um gigante para ela, chega de forma bem bruta e já pergunta em alto tom quem foi que derrubou o vaso. A criança, ela engole, não quer falar que foi ela que derrubou. Ela, já gera um problema de comunicação, ela não quer comunicar que foi ela que derrubou, porque ela sabe que vai ser repreendida. E aí o pai ainda força, não, mas se não falar quem derrubou, vai apanhar os dois.
Daí a criança, com aquele choro na garganta, gera uma das primeiras experiências de comunicação problema. Ela é obrigada a falar que quebrou o vaso e é repreendida. E aí a criança chora, aquilo tem uma emoção muito forte. E essa emoção associada ao fato dela ser forçada a falar alguma coisa, gera a primeira informação para a mente dela, que se comunicar é um problema. E aí ela vai tendo outras experiências. Na escola, muitas vezes ela vai apresentar um trabalho que ela não está tão preparada e esquece o texto, e aí as crianças começam a tirar sarro e as coisas vão se agravando, ao ponto de, quando ela se associa a ter que comunicar, aquilo para ela é um estado de pânico geral. A hipnoterapia não vai apagar, a hipnose não vai apagar a informação da sua mente. Não vai. Mas ela consegue ressignificar de forma muito eficiente esse fato. A ponto de, quando você se lembrar na comunicação, você lembrar que você vai ter que expor algum trabalho, você não associar isso a um medo. E não, pelo contrário. Isso pode estar no prazer. Quando você pensar que vai se comunicar, você ter prazer de levar informação para outras pessoas. Você ter o prazer de levar a solução e informação para as pessoas. Então é possível ressignificar o sentimento associado ao falar em público de forma muito eficiente mesmo. Eu convido você que tem esse medo, procure a hipnoterapia, procure um profissional de hipnoterapia. Esse profissional vai conseguir, de forma muito rápida, simples e precisa, ressignificar isso em você, a ponto de, cada vez que você tiver que se comunicar depois de um tratamento, depois que você fez o tratamento, você conseguir se comunicar de forma plena, sem receio, sem medo, sem problema nenhum, sem nenhum trauma. Resolva isso na sua vida. Não viva com essa pendência te limita em muito, trava demais os seus resultados. E se você é pai ou mãe, preste bem atenção nos seus filhos, preste bem atenção. Se o seu filho, você está percebendo que ele tem essa dificuldade de comunicação, timidez não é normal, isso não é normal. Isso vai atrapalhar o resultado e desenvolvimento dessa criança. Resolva isso o mais rápido possível. Permita que a pessoa realmente se desenvolva, faça o processo de progressão sem nenhum medo de comunicação. É simples e fácil. Busque a hipnoterapia. Esse é o recado que eu gostaria de deixar para vocês hoje. Até a próxima. Please welcome Dr. Cassius Gagg. Thank you. My 40 years working in...